Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o Miguel Barbosa e vou-te apresentar como o responsável pelo projeto de futebol para amputados em Portugal. Miguel, fala-nos um pouco, já sei que isto está a ser muito rápido, tiveste infelizmente um acidente em 2023, foi assim? Sim, exatamente. E... 2025, desculpa. 2025? Sim, 2025 foi no ano passado. Então ainda mais rápido do que eu pensava. Sim, então, o 2023 fica aqui associado porque foi o ano que fomos campeões nacionais de sub-19, então exatamente, às vezes confundo os dois. Exatamente, e foste campeão nacional de Júnior pelo Famalicão, não é assim? De futebol, e agora estás a tornar-te responsável por outra vertente do futebol, tentar introduzir em Portugal, não é assim? Exatamente. Portugal não tinha sequer... Não, e ninguém aqui em Portugal, tirando de 2 ou 3 exceções, sabe da existência da modalidade. Portanto, o meu objetivo depois deste acidente que eu não consegui controlar é trazer a modalidade para cá e ajudar outras pessoas nas mesmas condições que eu a poderem usufruir do futebol novamente. E tu mal conseguiste ou mal tiveste a oportunidade de perceber que podias continuar com a tua vida, claro, sem um membro. Sim. Decidiste logo que querias continuar a praticar desporto e a fazer desporto? Sim, para te dar uma ideia, eu saí do hospital em abril do ano passado e desde essa altura comecei a procurar, quero ver aqui uma modalidade adaptada para continuar ativo. E tinha sempre na minha cabeça que queria algo relacionado com o futebol. Exato. Mas procurava na internet e só encontrava futebol de cegos, futebol de surdos, nada que se encaixasse na minha condição. E depois, em agosto, caído do céu, conheci aqui um rapaz na clínica da prótese, por acaso, aqui em Braga, que joga futebol em Espanha e que me disse, Miguel, anda, vem experimentar comigo, eu digo-te como é que é. No início só para te divertires, e depois vemos no que é que dá. E a partir desse momento, ali no final de agosto, início de setembro do ano passado, pus na minha cabeça, é isto que eu quero fazer daqui para a frente, e para além de querer melhorar nisto, quero também trazer a modalidade para ajudar a mudar a vida de outras pessoas, porque eu percebo em tudo o que este futebol me ajudou, sobretudo na parte mental, porque passados 4 ou 5 meses do acidente, eu já estava focado noutra coisa, ajudou-me a abstrair dos pensamentos negativos e tive ali um objetivo e portanto, foi muito importante e acredito que pode ser muito importante para outras pessoas também. Mas essa parte é interessante que mostra a tua paixão pelo futebol, porque há muito mais modalidades com maior expressão. E estou-me a lembrar de 2 ou 3 que nós vamos fazendo aqui notícias do basquetebol em cadeira de rodas, por exemplo, o ciclismo adaptado, que tem alguma expressão e tem algumas conquistas também internacionais para Portugal. Mas o futebol é o teu... Sim, eu sempre tive na minha cabeça que queria fazer alguma coisa, pudesse ser futebol ou não, mas na realidade eu queria o futebol, porque, podia até competir nas modalidades que tu falaste, mas não ia ser algo que me ia puxar muito, me ia dar paixão. E o futebol está presente na minha vida desde que eu me lembro, desde 5 ou 6 anos que eu comecei a jogar lá na academia em Barcelos, e portanto sempre quis que o futebol fosse até ao fim da minha vida e de uma maneira ou de outra vai acabar por ser assim. E também, certamente, que depois de descobrires que existe a modalidade, que em Portugal não tem expressão, também se torna numa motivação maior o seres tu o mentor ou o responsável de então sou eu que vou meter o futebol para amputados. Claro que me dá orgulho poder dizer que sou o rosto do futebol para amputados aqui em Portugal. Mas também ajuda a saber que nos países lá fora é uma modalidade bem sucedida, sustentável também, portanto aqui não estou a inventar o fogo, aqui só estou a trazer ideias de outros países que já funcionaram e que funcionam e trazer-me a Portugal. E achas, nós conversávamos aqui um pouco em off e agora vamos dizer a toda a gente que íamos conversando, falaste também de outros países e deste o exemplo da Turquia, do nível de profissionalismo nesta modalidade, e também das dificuldades que imaginei logo, e também ia-te perguntar sobre isso, que se podia ter em recrutar
pessoas, e especialmente mais novos ou mulheres. Sim, o grande problema parte desde logo que não há estatísticas, não há dados, portanto nem eu nem ninguém sabe quantos amputados é que há em Portugal, ou pessoas com uma deficiência equiparada à amputação, não precisa de ser a amputação. Exato. Portanto tem que ser uma divulgação feita boca a boca. Portanto tem que ser feita com os hospitais, com os centros de reabilitação, e também eu sei disso porque estive lá dentro e percebo, o mundo do futebol ajuda muito a alcançar todo o país, e por isso desde o início comecei logo em Famalicão a ir à academia, depois com colegas meus, o Gustavo Sá, fizemos um vídeo. Sim. E atingiu logo dezenas ou centenas de milhares de visualizações, e é só assim que as pessoas começam a saber, porque no início é muito importante de chegar a mais gente, porque há pessoas que até podem ter vontade de praticar o futebol, mas não saber da existência da modalidade. E eu vou percebendo isso à medida que vamos recrutando mais pessoas, e dos 19 que estamos lá, 16 ou 17 até não sabiam da existência da modalidade, e se calhar até já tinham pensado naquilo, eu se calhar gostava de jogar futebol, mas não há aqui uma coisa que se enquadre na minha condição. Sim, ou envolver-se de alguma forma numa atividade desportiva. Sim. E sendo o futebol, como tu disseste, de expressão nacional e internacional, ajuda nisso, e também ajuda os praticantes a terem contacto, como tu dizes, o futebol fez parte da tua vida sempre, e o ter contacto com uma bola é sempre bom. Muito importante, claro. Mas explica-me uma coisa em termos mais ou menos de regras, ou seja, os jogadores de campo sempre apoiados em muletas. É muito parecido ao futebol convencional, vamos chamar assim. É futebol de 7, portanto há aqui uma diferença grande logo desde o início, mas de resto as regras são todas iguais. Os jogadores de linha, portanto os 6 de linha, têm que ser amputados ou ter uma deficiência equiparada à amputação num dos membros inferiores, portanto na perna esquerda ou na perna direita, e o guarda-redes tem que ser amputado ou ter uma deficiência equiparada num dos braços. Portanto, tem as duas pernas, mas num dos braços tem uma deficiência. De resto, exatamente igual. Não te consigo dizer assim nenhuma regra diferente. A questão das muletas, ok. As muletas são consideradas uma extensão do braço. Portanto, há aquela parte sempre subjetiva dos árbitros de saber se a muleta está na posição natural ou não natural, se estiver um bocadinho desviada, e se tocar pode ser considerada falta porque toca no braço. Mas então, se isto ganhar expressão, vamos ter polémica todos os fins de semana. De certeza. Por acaso, na Polónia, eles já têm vídeo-árbitros dentro disto, porque é complicado. Se o futebol convencional já é difícil de perceber se a mão está na posição natural ou não natural, nas muletas ainda mais. Exatamente. E nas muletas há mais possibilidade de se jogar de propósito, ou seja, por exemplo, tu se tens muita técnica, sim, com o teu pé envias a bola contra a muleta. Exato. Porque ele, para desviar a muleta, é mais difícil, não é? Tem sempre essa parte, mas acho que isso não vai desaparecer. Exatamente. E como é que, em termos táticos ou de disponibilidade física, preparação física, muito de tronco e de braços, não é? Não, essa é a parte mais complicada, por isso é que o jogo também tem que ser mais reduzido, eu esqueci-me de falar, é 25 minutos cada parte, mas mesmo assim 50 minutos em cima das muletas já cansa bastante. Sim. Portanto, a parte física é a grande diferença. A questão técnica e tática é aquilo que eu também quero ajudar a revolucionar no futebol para amputados, não só em Portugal, mas também no mundo. E eu vou percebendo que os jogadores conseguem se mexer muito bem de muletas, têm muita mobilidade, e fazendo aqui um paralelismo, eu gostava de dizer que é uma modalidade em que é 80% da mobilidade que tu tens nas muletas e só 20% da técnica. Portanto, se tu souberes mexer muito bem nas muletas, mas nunca tiveste jogado futebol, safas-te bastante bem. Agora, se tiveres muita qualidade técnica, mas depois não te consegues mexer de muletas, é muito mais complicado. Portanto, esses 80-20 acho que é uma boa percentagem. E, portanto, o que eu quero ajudar a revolucionar no mundo também é começar a ensinar a todos os atletas, primeiro aqui em Portugal,
as questões táticas e técnicas que todos nós vamos aprendendo no futebol convencional. Aquelas conversas que eu consigo ter com colegas meus aos 15, aos 16, aos 17, aos 18 anos, que aqui ainda não consigo, porque muitos deles nunca jogaram futebol convencional, nunca tiveram inseridos em academias. E acredito que essa parte é importante para ajudar a reduzir a diferença da mobilidade das muletas, porque eu falei até com isto na seleção nacional, quando eu estive, falei com o Bruno Fernandes, há 50 ou 60 anos, acredito que no futebol convencional, os países menos desenvolvidos tecnicamente, mas que são mais poderosos fisicamente, penso logo nos países africanos, conseguiam disputar de forma equilibrada com as equipas aqui da Europa. À medida que o tempo foi evoluindo e que os países europeus começaram a perceber, ok, temos que ensinar às crianças isto, começar a treiná-los desde cedo para eles chegarem a adultos e já terem bem presente na cabeça as questões técnicas e táticas. A diferença começa a avolumar-se e os países africanos, que são mais poderosos fisicamente, não conseguem acompanhar os países europeus. E é isso que eu quero fazer. Não quero, esta frase fica sempre na minha cabeça e eu disse no Congresso Internacional, não quero que simplesmente o facto de seres muito bom nas muletas te garanta um lugar logo nos melhores jogadores do mundo. Não, para mim isso também não é uma boa maneira de vender a modalidade, porque as pessoas gostam de ver futebol por causa das questões táticas, das questões técnicas, não simplesmente porque os jogadores correm muito rápido, não. E portanto acredito que essa parte ainda tem que ser mudada, mas é um desporto que ainda está a começar internacionalmente. Deve ter 10 ou 15 anos de boas seleções e, portanto, ainda falta percorrer muito caminho. Ou seja, neste pouco tempo em que te envolveste no projeto e que decidiste que era o futebol para amputados que querias fazer, já estás a pensar em revolucionar o jogo. Sim, porque acredito que se calhar não houve nenhum jogador que esteve perto de ser profissional, porque não tinha idade, que teve um acidente destes e não conseguiu, não houve ninguém que pensasse nisto. Não houve a visão, exatamente. E eu ter tido, apesar do infortúnio, ter tido esta sorte de poder entrar desde cedo no futebol para amputados, traz-me aqui uma responsabilidade que, ok, tenho que fazer alguma coisa para ajudar a melhorar este mundo, não só divertir-me a jogar. E tu, que diferenças, ou seja, tu sendo um praticante de futebol, como tu disseste, desde muito cedo, campeão de júniores, ou seja, não eras um jogador qualquer, digamos assim, e como é que foi a primeira vez que pegaste umas muletas e deste toque na bola? Tu percebeste, posso fazer alguma coisa, ou disseste, isto não tem nada? O primeiro pensamento foi felicidade. Foi voltar a estar no relvado sintético, sem dores absolutamente nenhumas, e a jogar com um amigo, o rapaz aqui de Braga, o Yuri. Eu, ok, isto é algo que me ajuda muito na parte mental. Depois, à medida que o tempo foi passando, comecei a perceber, ok, se eu conseguir desenvolver os aspectos físicos e a questão, porque tens tudo técnicas relacionadas a correr, técnicas relacionadas a rematar, não é simplesmente o que fazes com as duas pernas. E à medida que eu fui evoluindo nisso, eu comecei a perceber, ok, eu realmente posso ser diferente aqui e posso ajudar também os outros a serem diferentes. Porque tu já falaste no vídeo do Famalicão, e eu por acaso assisti, e viu-se muita dificuldade dos jogadores que são profissionais de futebol, muita dificuldade em manterem-se só com uma perna. É muito complicado. Porque o movimento profissional também é, o braço tem que fazer a extensão para sair com mais potência, isso tudo. É muito Ou seja, complicado. essa tua adaptação também e ainda é uma tu adaptação. Nos primeiros remates levavas a muleta de apoio. Caía. Nos primeiros remates caía. É muito complicado. Lá está, como eu joguei, tenho as duas perspectivas, e eu acho que este futebol é muito mais complicado do que o outro, sobretudo quando percebes que queres fazer uma vírgula ou queres fazer um passe com a parte dentro do pé, quando sabes o que é que tens que fazer e depois percebes que é muito mais complicado de muletas. E realmente é engraçado colocar os jogadores profissionais a experimentar a modalidade,
porque só assim é que eles percebem também a dificuldade. Porque eu vou-te dar o exemplo, em 2022 eu estava a jogar e lembro-me de 2022 ou 2021, posso estar errado, lembro-me de quem ganhou o Puskás, o melhor gol do ano, foi um amputado. Exatamente. E ficou à frente do Richarlison, já não me lembro dos outros. E eu vi aquilo e eu fui, como é que estes gajos conseguem fazer isto? E fiquei com essa ideia, mas é uma coisa que passa. Sim. Se eu tivesse experimentado na altura, se calhar tinha ficado com aquilo na cabeça durante mais tempo. E é isso que eu quero fazer com os jogadores agora. É não só transmitir-lhes os vídeos e mostrar-lhes que dá para jogar assim e que é bastante competitivo, mas pô-los a experimentar, porque é isso que vai ficar na memória deles durante muitos anos. E Miguel, mesmo para finalizar, que objetivos tens mais no imediato e onde é que vês a modalidade em Portugal a chegar a um nível que possa... Também já vi que noutra entrevista já apontaste para Jogos Olímpicos, é isso? Também... Eu não vou apontar para isso. Eu no início cometi esse erro, mas não depende de mim. Eu não sei quando é que isto vai estar integrado nos Jogos Paralímpicos. Sim, 2032 ao início parecia possível, mas agora parece uma miragem, portanto não vale a pena estar a apontar para aí. Num imediato, no início do próximo ano, eu já quero que haja um campeonato em Portugal. Claro, à partida só vai ter 2 equipas, mas já é suficiente para ir começar a praticar e a fazer jogos de demonstração também, a ter um campeonato e uma Taça de Portugal, que acho que também faz sentido. E a partir do momento em que já temos 2 equipas, faz todo sentido ter uma seleção também. Depois a seleção já pode começar a entrar na Liga das Nações, nas qualificações para o Europeu, nas qualificações para o Mundial. E depois o mais importante é continuar a fazer a recruta aqui em Portugal e continuar a desenvolver as pessoas. Portanto, o que é mais importante e que lá fora ainda não acontece em muitos países é treinar regularmente. Exatamente. Se der todas as semanas, melhor. Se der de 2 em 2 semanas, também está ótimo. Para continuarmos a evoluir, não ser só uma modalidade em que, ok, no início foi tudo bem feito, mas depois estagnou. Não, eu quero que as coisas continuem a ser desenvolvidas, o pessoal continue a evoluir, continuemos a recrutar mais pessoas, porque, e eu gosto de fazer aqui esta comparação, eu no início tinha a ideia de, ok, eu quero ser um dos melhores do mundo, quero que Portugal também tenha um clube bastante forte, uma seleção bastante forte, mas agora é mais importante para mim a questão da comunidade, de estar todos os fins de semana reunido aqui em Braga com 6 ou 7 atletas nas mesmas condições que eu, mas todos praticamente mais velhos que eu, e trocarmos experiências, porque é muito importante fora o futebol, na parte da vida, do dia a dia. Eu gosto de dar o exemplo de eu tomava banho de cadeira de rodas só, e à medida que comecei a falar com eles, e eles disseram, olha, tenta ir de muletas ou tenta ir ao pé coxinho, eu comecei a experimentar e agora já faço uma vida muito mais independente. Exatamente. E depois também consigo ajudar, eu e as pessoas que têm estes acidentes de forma mais recente, nas partes burocráticas, na questão do atestado de multiuso, na questão do dístico, na questão dos subsídios, da prestação social para a inclusão, que eles ficam um bocadinho... deixam aquilo para trás porque já aconteceu há 20 ou 30 anos e as coisas vão evoluindo e eles não vão prestando atenção a isso. Portanto, essa parte é o mais importante para mim. Social. Exatamente. E também o chamar jovens, tentar que cada vez, quanto mais novos, melhor. Lá está na tentativa de sustentabilidade desta certo. modalidade. E depois também podem ser catalisadores para a modalidade, porque até podem gostar da modalidade, mas não estar 100% dedicados, mas conseguem criar oportunidades para os outros que estão 100% dedicados, mas precisam de mais visibilidade. Exatamente. Olha, Miguel, foi um prazer conversar Muito contigo. obrigado. Desejar-te as maiores felicidades, obviamente, e quem quiser praticar futebol para amputados é só contactar o Miguel. Há por aí baseados vídeos da Fundação da Federação Portuguesa de Futebol, também com a Associação de Futebol de Braga, não é assim? Já foste ao Famalicão, já foste à Seleção Nacional masculina e feminina. Sim, já temos a F Lisboa também, então já temos muitas instituições dentro disto. O nosso Instagram é @futebolamputadosportugal, também temos um Facebook, Futamp Portugal, e qualquer questão é só entrar em contacto por lá. Miguel, um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Já tens maiores felicidades. Muito obrigado.
Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso website, o atleta.pt, o nosso canal do YouTube e siga as nossas redes sociais.